Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim contar para vocês sobre o livro As Aventuras de Pinóquio, do Carlo Collodi. Para o mês de outubro, do grande desafio do Culto Booktuber, um dos desafios era ler um livro infantil. Então eu escolhi o Pinóquio, nessa edição maravilhosa da Kozak Naif, que acho que todo mundo conhece. Tem esse boxezinho e dentro o livro mesmo, de capa dura, com as letras todas douradas na capa. Nossa, tá maravilhoso, né? Essa fonte bonita. E dentro, olha essa folha de guarda. Meu Deus, é um mapa, é lindo isso. Temos o sumário. E aí todos os começos de capítulo são assim, uma folha meio dourada e depois o livro. Temos algumas ilustrações também. Então vamos lá. O livro As Aventuras de Pinóquio surgiu em 1881 na Itália e ele não foi concebido inicialmente para ser um livro, mas ele era uma espécie de folhetim. Ou seja, você tinha várias aventuras do Pinóquio sendo contadas uma a uma em dias diferentes, eram publicadas em dias diferentes no jornal. Cada capítulo é bem curtinho, tem umas 2 páginas, 3 páginas no máximo, e isso era o que era publicado num dia. É uma história que começa com Era uma Vez, então tem esse ar de fantasia, esse ar de lenda, de conto de fada mesmo. E ele começa com Era uma Vez um pedaço de madeira falante. Um pedaço mesmo, uma tora de madeira que resmungava. Aí o cara fica tão impressionado com aquilo que ele resolve passar para frente essa tora de madeira, entrega a tora falante para o Gepeto, que é um carpinteiro, e o Gepeto resolve fazer daquela madeira um boneco chamado Pinóquio. E o Pinóquio, gente, o Pinóquio é um personagem malandro, extremamente malandro. Ele é malcriado, ele é desobediente, como a gente já sabe, e ele já nasce causando, assim. Ele, assim como outros personagens, então o Gepeto, o Stromboli, que aqui não se chama Stromboli, que seria aquele dono do circo de marionetes, né? Aqui ele se chama Manja-Fogo. A gente tem o Grilo Falante, a gente tem a Fada Azul, mas todos com características mais radicais do que aquelas que a gente conhece. Não sei vocês, mas eu conhecia só pelo desenho da Disney. Como sempre, a Disney deu aquela suavizada básica, então aqui as características são mais fortes. O Pinóquio é esse moleque muito atentado, chega até a ser um pouquinho malvado em alguns momentos. Ele é super fanfarrão e preguiçoso, apesar de ingênuo. O Gepeto tem um certo mau humor ali. Acho que a Fada Azul é a que mais é suave e delicada mesmo nesse livro. Ela é bondosa quase que o tempo todo. E o Grilo Falante existe, porém ele não tem uma participação muito grande aqui no livro. Ele é como se fosse a voz da consciência do Pinóquio, mas ele não aparece o tempo todo. Então, basicamente, é um boneco transgressor e que sofre as consequências das suas ações. Então, por exemplo, o Pinóquio apronta uma e ele é preso. Ele fica 4 meses preso. Ou então, ele escolhe, ao invés de ir para a escola, ele escolhe ir assistir a um teatro de bonecos. Ele vai pagar por essa desobediência, por essa ação que não é virtuosa, né? Então, sempre tem uma consequência para a ação que ele faz. O nariz cresce quando ele mente, coisas desse tipo. Existem algumas situações bastante exageradas, situações bizarras mesmo, assim, às vezes um pouco dão medo. Tem assassino na história que quer matar o Pinóquio. Tem aquela parte das crianças virando burros, que são coisas extremamente angustiantes, né? E eu li uma resenha lá no Goodreads da Lua Lima Verde, e ela falou uma verdade. Ela falou que esse livro daria muito bem um filme do Tim Burton. E porque tem essa pegada um pouco macabra, sabe? Assim, um pouco assustadora. Lembrando que foi escrito em 1881, que é mais ou menos a época ali da unificação da Itália. Então, eu não li nada sobre isso, se tem a ver, né, o Pinóquio com isso, não encontrei nenhum link diretamente, mas todos os países que se unificam, ou que querem, né, se tornar estados nacionais mesmo, eles têm uma preocupação em ter uma literatura própria. Então, eu não sei se o Pinóquio faz parte disso, mas me pareceu que o Pinóquio virou um clássico italiano num momento em que a Itália estava procurando uma identidade nacional que unisse todos aqueles povos. Então eu não sei o quanto isso procede, mas foi uma impressão forte minha.
Outra coisa, a fome está muito presente, né, no Pinóquio. O Gepeto, que é o pai dele, é um cara pobre, e o Pinóquio passa fome em diversas situações ali. A fome é um fantasma que ronda o tempo todo. E me lembrou o vídeo que eu fiz do Grande Massacre de Gatos, que eu fiz ano passado já, que tem um capítulo sobre contos de fadas, e como a fome geralmente é um motor para esses contos de fadas, a fome ou a pobreza. E no Pinóquio isso está muito presente também. A gente tem aqui discussões bastante éticas, bastante morais também. A moral é uma coisa muito presente no livro do Pinóquio. Você sabe distinguir o certo e o errado. Quem não sabe distinguir isso é o próprio boneco. Ou sabe e escolhe o errado, né, o que é ruim. Mas a gente tem a verdade e a mentira, essas decisões que ele tem que tomar e que geram consequências positivas ou negativas. Traz questões de amizade, de família, de boas e más companhias, isso também é bastante presente. Trabalho e estudo, então você ser preguiçoso, você ser vagabundo, você não fazer nada da vida é um problema. Enfim, é um livro de uma linguagem fácil, direta, é bem tranquilo de entender o Pinóquio, apesar de ser um livro do século XIX. Lembrando que foi primeiro publicado em folhetim, então foi feito para ser lido por populares. Particularmente, eu não gostei muito das ilustrações, que são do Alex Cerveny, mas assim, é uma questão de gosto pessoal mesmo, não é muito o meu estilo, não é muito o estilo que eu mais gosto. Porém, no final do livro, a gente tem, além de um pós-fácio do Ítalo Calvino, que é um escritor italiano importante, é um texto do Calvino comemorando 100 anos da publicação do Pinóquio, então um texto de 1981. Aqui no final do livro fala sobre também os autores, né? Então, o autor, o tradutor e o ilustrador. O que é o ilustrador? Ele é de São Paulo, da cidade de São Paulo, e ele utilizou uma técnica da época, do século XIX. Então, isso eu achei genial. Apesar de não gostar exatamente do traço e tal, a técnica que ele usou tem tudo a ver com o livro. Aqui diz no livro, ó, a técnica consiste em chamuscar uma placa de vidro com uma vela, tornando-a opaca com a fuligem e, em seguida, desenhar sobre essa superfície com uma agulha ou objeto pontiagudo. O desenho deve ser feito rápido e delicadamente. O resultado é o negativo do desenho, do qual será feito um contato fotográfico para finalmente ser impresso. Então, assim, eu achei extremamente impressionante. Apesar de não gostar muito do estilo, eu achei genial ele ter usado uma técnica do século XIX num livro do século XIX. Enfim, é um livro que tem esse ar bufão, esse ar picaresco, e eu recomendo para quem gostar de histórias infantis, para quem gostar de saber a história original de um determinado conto. A maioria dos contos de fadas não tem versões originais conhecidas, tipo o Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida. O que a gente tem são as primeiras versões escritas, mas as versões orais se perderam. O Pinóquio é um livro que tem uma versão original, que é essa do Carlo Collodi. Porque não existia essa história do boneco de madeira falante antes dele escrever. Então, isso daqui realmente é a história original do Pinóquio. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Deixa um joinha pra mim se você gostou. Comenta aí embaixo se você já leu ou não, ou se você assistiu o filme da Disney, porque tem muitas semelhanças. Apesar do filme ser muito mais suavizado, tem muita coisa parecida. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!